Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante em quem deseja empreender ou quem está em momento de transição de carreira, que é a ansiedade, que é o estresse. E para isso a gente trouxe a convidada, ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Malu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Johnny. Muito prazer. Muito bom estar aqui. É uma honra estar te recebendo aqui também. Malu, conta pra gente um pouquinho como veio a escolha da psicologia, como que tu escolheu seguir essa carreira e há quanto tempo tu já trabalha com psicologia? Bom, tudo começou ali quando eu era paciente. E aí, percebendo a transformação que eu tinha enquanto paciente, foi que eu pensei, tá, por que não psicologia? Eu já tinha ido em terapia quando eu era criança, enfim. E aí, quando eu estava no ensino médio, nesse momento, assim, de primeira escolha profissional, que é eu sempre digo assim, a primeira escolha profissional, eh, precisa de um pouco mais de amparo, assim, porque é quando a gente ainda tá se conhecendo. Foi aí que, com o psicólogo, eu me identifiquei bastante e falei: "Tá, por que não?". E aí, me apaixonei muito. Desde então, acho que o que mais mudou, assim, é a terapia cognitivo comportamental, né, como você estava me apresentando. Quando eu quando eu entrei em contato ali em 2018 com isso, eu me apaixonei. A TCC ela é muito eficiente para dependentes químicos. Trabalhei um tempão com isso, ali 5 anos, e aí eu falei: "Tá, vou levar para minha prática clínica então, porque os resultados são muito bons". E aí, no caso, hoje, né, quem que precisaria passar por uma TCC? Não, assim, muitas pessoas falam: "Todo mundo precisa de terapia". Uhum, Não é que todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo poderia estar disposto a viver uma experiência de terapia. É uma experiência que traz muito autoconhecimento, é uma experiência de você ter um espaço muito seguro para conversar com uma pessoa que não te conhece, que vai te ouvir de alguma forma neutra. uhum. eh, e quem é que precisa? Pessoas que estão sofrendo. A gente diz que o ponto principal, assim, é você ter um sofrimento que tá te causando algum prejuízo, principalmente prejuízos, assim: "Não tô mais conseguindo funcionar, não tô sentindo que eu sou a pessoa que eu sou", seja por conta de pensamentos difíceis, seja por conta de sensações difíceis ou de hábitos e comportamentos que você acha que não fazem sentido com a pessoa que você é. Você se Uhum. percebe tendo comportamentos, fazendo coisas que não tem nada a ver com a pessoa que você quer ser. E aí, por que que isso está acontecendo? Da onde que vem isso? A terapia pode trazer muitas respostas. Por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente está num momento de transição de carreira. Então, nesse momento é muito comum a gente estar com estresse, estar com ansiedade. E aí, como que eu identifico em mim, cara, será que esse é o momento de eu buscar uma terapia? Será que esse é o momento de eu, não, vou deixar para depois? Como que nesse momento a terapia poderia estar me ajudando assim, vamos se dizer? É, uma das formas da gente cuidar da nossa saúde mental e do estresse é a terapia. Dá pra fazer Hum, exercício físico, dá pra fazer meditação, dá pra eu estar sempre próximo dos meus amigos, do meu ciclo social. Tem várias maneiras de a gente colocar obstáculos, digamos assim, nos caminhos de estresse, para que o estresse não se torne crônico. sim, Eh, e a psicoterapia é mais uma forma da gente fazer isso. Eu diria que, o momento exato, assim, de talvez você pensar: "Puxa, talvez a terapia faça sentido pra mim", é quando você sente que você não tá mais conseguindo lidar com os recursos que você tem. A terapia, ela vai te dar mais recursos, sim, nada mais do que um treino de habilidades. Vou adquirir habilidades que, pela terapia cognitivo-comportamental, diferente de outras, a ideia é que você não precisa do terapeuta para sempre. sim, Você vai desenvolver habilidades que vão te acompanhar a vida toda. que são técnicas, porque esses sentimentos sempre vão acontecer, né? O Uhum, estresse, principalmente, são momentos, não que tu é o estressado. Muita gente fala, eu sou estressado, sim. mas na verdade tu passou por um momento de estresse. E aí tu citou um caso, né, tipo a diferença do estresse e do estresse crônico, né. Pode falar um pouquinho mais sobre essa diferença? Claro, claro. Acho que você falou muito bem quando você disse pra mim que eu não sou estressada. Ninguém é o estresse, ninguém é a ansiedade, ninguém é uma pessoa ruim. A gente tem comportamentos que não são coerentes com os nossos valores, a gente tem momentos de estresse, emoções difíceis.
A diferença do estresse agudo para o crônico é quando eu tô vivendo continuamente vários episódios de estresse, chega uma hora que isso tá tão recorrente que meu corpo entende que, olha só, a Malu não vai, isso aqui não é passageiro, sabe? Isso aqui tá se mantendo por tempo demais. Aí se torna crônico. E aí é um pouco mais difícil de cuidar. Que é o que acontece, por exemplo, nos casos de burnout, que a gente estava conversando um pouquinho, né? Uhum. Burnout é um pouco isso, assim, você viveu um estresse agudo, o estresse sempre passa, toda emoção passa, invariavelmente ela vai passar em algum momento, mas se você tá sempre colocando o seu corpo sob estresse, a sua mente sob estresse, seja te preocupando, te cobrando, vai chegar uma hora que o seu corpo vai aprender que ele tem que sempre estar alerta, ele tá sempre hipervigilante, a gente chama isso de uma varredura psicológica, eu tô sempre procurando uma próxima ameaça. E aí é Uhum. uma coisa que se torna crônica. Muitas vezes as consequências são doenças físicas mesmo, ou uma questão de falha de memória, por exemplo. Tem várias maneiras que o corpo dá a entender que não tá funcionando, o caminho que você tá indo não tá sendo muito bom. Até o ganho de peso tem a ver com estresse, né? Sim, tem pessoas que perdem peso, tem pessoas que ganham peso. Como o estresse, na verdade, ele é uma junção de coisas. Tem um estímulo estressor, então, por exemplo, ouvindo um podcast, poxa, é um estímulo que tá vindo. O meu corpo começa a reagir diante disso. Minha respiração fica ofegante, minhas mãos começam a suar. E aí, de repente, eu me percebo estressada. Isso é o estresse, esse conjunto de coisas. A forma que eu vou lidar com isso é que vai definir se eu vou me estressar ou não. E quando você fala do ganho de peso, tem muito a ver com como que o corpo vai tentar se adaptar. Se é uma situação muito estressante, o corpo ele pode pensar de duas formas, a mente pode pensar de duas formas. Vamos comer tudo que a gente tem que comer agora, porque eu não sei quando a gente vai comer de novo. Sim. Ou, meu Deus do céu, não é hora de comer, é hora de fugir. É uma reação adaptativa, na verdade, que era muito adaptativa lá quando a gente, né, na pré-história, mas que não é mais adaptativo nos dias de hoje, porque os estresses que a gente tem não são de, meu Deus, vai vir um predador me comer, mas é de, meu Deus, tem uma pessoa me avaliando, tem uma câmera aqui olhando pra mim, então é uma coisa que precisa muito mais do cognitivo do que do físico. Sim. E aí tem pessoas que, como tu mencionou, né, estão estressado, vai pegar um pote de doce desse tamanho e vai devorar o pote todo. Tem pessoas que fica, tipo, ficar o dia todo sem comer, porque tá num momento de estresse. Isso é muito comum e é muito individual também, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. E para combater esse estresse, existe alguma técnica instantânea? Por exemplo, tu falou: eu senti minha mão suando, já começou aqui a ficar nervosa. Existe algo que eu possa fazer de imediato? Talvez não para combater 100%, mas para diminuir esse sintoma? Sim, tem várias coisas. Acho que, antes de qualquer coisa, o estresse ele não é ruim. Como Uhum. ele é uma reação do corpo a algo que ele vê como ameaçador ou perigoso, também é importante para nosso funcionamento. Então, se eu não tivesse me preocupado em vir aqui para o podcast, se eu não tivesse zero estressada, eu não me prepararia, eu não ia pensar na roupa que eu vou, no que eu vou falar. Então, em um certo ponto, o estresse ele é bom. Sim, Então eu vou, né, colocando o meu corpo sob estresse, vou me preocupando, eu vou agindo em cima desse estresse até um certo nível, que o meu desempenho fica muito bom. Só que se eu continuar me pressionando, ou se eu tivesse, por exemplo, um chefe me dizendo assim: "Ó, vai, vai, porque tem que trabalhar sob pressão", vai chegar uma hora que meu nível de desempenho cai. E é nesse sentido que é importante eu gerenciar, eu aliviar o estresse. Coisas que a gente pode fazer primeiro é como é que eu tô enxergando, como é que eu tô uhum, interpretando a minha emoção. Estresse é uma emoção. Quando eu tenho reações de coração acelerado, por exemplo, mão suando, boca seca, e eu acho que aquilo é perigoso, eu fico pensando, isso aqui não é normal, tem alguma coisa errada. Isso te gera mais e mais estresse. Então, talvez, acho que a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que tá pensando em como é que eu vou lidar com ansiedade, com estresse ou qualquer emoção difícil é: toda emoção é normal. São só reações fisiológicas do seu corpo querendo te uhum. mandar uma ideia Sim, de que, olha só, tem algo acontecendo aí. E aí sim, a partir do momento que eu dou nome, é estresse ou é ansiedade. Por que que eu tô estressada? Porque, poxa, eu tô vindo aqui num podcast, no Estúdio Top Master, é uma coisa importante pra minha carreira. sim, Faz sentido com os meus valores. Se eu quero crescer na minha carreira, se eu acho que é um valor importante pra minha vida. Aí depois eu faço algo sobre isso. Como é que eu posso me dizer que tá tudo bem, me dizer que é válido, fazer respirações, fazer uma respiração profunda de inspirar, segurar e soltar devagar, pensar sim. em exercícios físicos, conversar com alguém,
São algumas formas. Tu citou, eu vejo muita gente comentando e falando que a prática de ir para a academia reduz o estresse no trabalho. Tem algum estudo, isso é algo comprovado ou é falácia? Não, é bem comprovado. Eh, o o exercício físico é o melhor ansiolítico natural que a gente tem, mas ele é o menos usado. Geralmente as Sim. pessoas usam a comida ou, enfim, drogas, enfim, para tentar fugir, para tentar escapar dessas sensações difíceis. Mas o exercício físico, ele é um bloqueador, digamos assim, desse estresse chegar num nível acima do que a gente pode suportar. E faz diferença se for um exercício de baixo impacto, alto impacto, por exemplo, uma caminhada, ou ir para uma artes marciais, ou ir para uma academia, fazer aquele treino mais demorado ou mais intenso, tem diferença ou não? Ou o exercício físico num todo já ajuda a combater o estresse? Se a gente pensar assim, fazer ou não fazer, qualquer coisa é melhor que nada. 10 minutos por semana é melhor do que não fazer nada. Sim, Então, eu sempre falo muito para os meus pacientes, assim, o melhor exercício é aquele que você gosta, para que não seja mais um compromisso, mais um tem que, mais um deveria. Mas se a gente tivesse que escolher algum que ajuda na nossa saúde mental, é um exercício de alta intensidade, um exercício aeróbico. sim. Exercício onde eu consigo realmente suar, colocar o meu coração ali numa frequência um pouco maior. Certo, é interessante, né, porque daí talvez, por exemplo, eu pratico o exercício. Quando tá lá treinando, tu tá lá com o peso em cima de ti, ou eu faço força ou ele cai em cima de mim. Eu esqueço tudo o resto que tá passando, né. Então eu acredito Exato. que é até um motivo pelo qual consiga até de reduzir o estresse, porque tu tira o foco do teu pensamento, né. Porque, por exemplo, tu citou o exemplo do vim participar de um podcast. Como tu vai ressignificar estar aqui? Por exemplo, tem gente que olha para uma câmera e começa a ficar nervoso. Pô, eu tô olhando para uma câmera, vou ficar nervoso, vou ficar nervoso, vou ficando... Acaba ficando mais nervoso. Agora, como tu citou, pô, tu ressignificou sabendo que estar aqui é algo importante para tua carreira profissional, então é algo bom. Automaticamente, tu consegue combater ou reduzir os sintomas do estresse. A gente citou estresse e citou ansiedade. Tem como diferenciar isso no dia a dia? Tem, é bem diferente. Os sintomas são os mesmos, Ah, então óbvio que a gente não vai conseguir diferenciar se a gente não souber o conceito. O estresse é quando algo está efetivamente acontecendo. Então, a gente está aqui gravando, daqui a pouco entra uma pessoa por aqui e aponta uma arma na nossa cabeça, por exemplo. Isso eu vou ter todas as reações. Minha pupila dilata, minhas mãos suam, tem até uma coisa do cabelo arrepiar, às vezes a gente fica arrepiado. uhum, O corpo tende a parar as funções, porque ele entende, agora é hora de a gente lutar com isso aqui e congelar, sabe? É a luta, sim, fuga, congelamento. Isso é o estresse. É uma todas as reações, o conjunto de reações diante de um estímulo real. A ansiedade é quando eu tô aqui com você, tá tudo certo, mas eu fico pensando, putz, mas será que não tem como alguém entrar aqui? E se alguém entrasse aqui? E se alguém entrasse e ameaçasse a gente de alguma forma? E se as pessoas que estão me assistindo estão achando que eu tô falando um monte de bobagem? É esses pensamentos de coisas que não são reais, não tem nenhum uhum, fato comprovando, mas que como a nossa mente é muito boa em imaginar, a gente vê filme, a gente acha que é verdade, a gente chora com sim, o filme. Aí eu vou ter todas as reações do estresse com algo que na verdade não é estresse, não aconteceu ainda. uhum. Isso é ansiedade. Então podemos dizer que o estresse é presente e a ansiedade é o futuro. Exato. Pensar no futuro, no caso, né, que é o mais comum a gente se ouvir quando se fala em ansiedade, né. Uhum. Mas tu citou essa questão do estresse até interessante, porque se a gente voltar lá no tempo das cavernas, o que salvou muitos homens e mulheres foi justamente o estresse para correr e fugir de algo que poderia dar perigo para ele naquela situação, né. É isso E aí. quando a gente fala em transição de carreira, assim, como que a gente pode aliar algumas técnicas para ajudar quem está passando, seja pelo estresse ou seja pela ansiedade? Então, quando a gente fala de transição de carreira, a gente fala sobre mudança. E mudança em si é estressante. Acho que, ainda que seja para uma coisa boa, ainda que as pessoas queiram mudar, porque faz sentido, é esperado se sentir angustiado, é esperado se sentir estressado, ansioso. Talvez uma primeira coisa é aceitar que é um processo que vai mobilizar as suas emoções, vai mexer com você. Se é importante para você, vai mexer com você. Se Uhum, para você não é importante a carreira, se você tem outros valores, não, para mim mais importante é, sei lá, o meu físico, é a minha família, minha carreira não é importante. Daí você não vai se estressar com isso. Uma coisa que eu acho que muda muito
das pessoas que talvez levam de uma forma mais leve, para as pessoas que conseguem, ainda ficam ali um pouco presas, é o medo da exposição, é o medo de Sim, tentar algo novo. O medo, ele serve para nos proteger. Então ele diz assim, ó, não vai para lá. Se você não sabe, não vai. Se eu não conheço, se é o desconhecido, é perigoso. A nossa mente fica dizendo isso pra gente. E a gente tem que se lembrar de que não é porque eu não conheço que isso necessariamente é perigoso. Eu sim. tenho que enfrentar, ainda que eu continue sentindo medo, Uhum. porque o medo não vai embora. E aí, no caso, por exemplo, a gente tem que ressignificar. E a gente se vê hoje falar na internet sobre mindset. O que que seria esse mindset? As pessoas falam mindset para talvez é um nome bonito, assim, para um conjunto de crenças, assim, Sim. um conjunto de verdades. A psicoterapia, ela é provada, ela funciona porque a gente consegue modificar as crenças. É o grande objetivo da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tenho um monte de crenças, coisas que eu acredito muito forte, do tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, tudo que eu faço dá errado, as pessoas pensam coisas de mim, coisas ruins de mim. Eh, e principalmente aquele mindset meio fixo, assim, sabe? Uhum. De que não tem jeito, eu sou assim, uma coisa rígida. O que a gente quer com a terapia é flexibilizar. É, você pode ser feliz, mas você pode ser triste. Não é porque sua cabeça está dizendo que vai dar errado que isso vai dar errado. Pode dar certo, mas pode dar errado. Sim. E um mindset de crescimento, a gente poderia dizer que é eu ter crenças mais flexíveis. De que, tá, se eu não souber, se eu não tentar, eu nunca vou saber, Se sabe? permitir, né? Se permitir, não se estigmatizar tanto, assim, não dar um rótulo. "Ah, ninguém na minha família conseguiu, então eu não vou conseguir. Todo mundo me diz que eu sou preguiçoso, então eu não vou conseguir mesmo", sabe. As coisas elas não são, elas estão. A gente sempre pode modificar. Se não desse pra mexer, não existiria terapia, não existiria psicologia como ciência. E, por exemplo, quando a gente vai a uma terapia, para quem nunca foi, o que que ela vai encontrar lá dentro de uma sessão de terapia? É uma conversa? São alguns exercícios práticos? Não sei se tu consegue transmitir isso pra gente. Qual é a sensação? O que que vai acontecer lá dentro, assim, pra pessoa? Pô, eu tenho um bloqueio. Será que é pra mim ir ou não ir? Não sei, porque é novo, né? Nunca fui, Claro. não sei como é que é lá dentro. É. Eu acho que pode dar medo, porque é desconhecido. Se eu nunca fui na Uhum. terapia, é claro que eu vou ficar nervoso num primeiro momento. E como é que eu vou contar minha vida pra uma pessoa que eu nunca vi na vida? Em geral, as primeiras sessões são as sessões que as pessoas mais ficam ansiosas ou não entendem muito. Porque elas precisam contar para que o terapeuta entenda o que que a pessoa está trazendo, e aí a gente pensa em objetivos de terapia. O que que ela vai encontrar nas primeiras sessões? Uma pessoa aberta, uma pessoa acolhedora, que vai realmente querer te conhecer genuinamente, que não vai te dizer o que ela acha. Muitas pessoas pensam que o psicólogo ele vai te olhar e daí ele vai conseguir tirar de você alguma coisa. Se você mentir, ele vai perceber. Não existe isso. Uhum. Não existe, não é comprovado que a gente consegue pegar mentira. Isso tudo são falácias mesmo. Então, o que que a gente quer? Não tem como eu assumir nada sem o paciente me dizer. Então, o que que é esperado? Primeiras sessões, você vai contar a sua história, você vai contar o que que te traz para terapia. E aí, a partir disso, na terceira sessão, talvez, a gente já pode começar a definir objetivos. Eu vou colocar objetivos que a gente quer alcançar, e aí a gente vai começar a avaliar periodicamente se está funcionando com o nosso trabalho que a gente está fazendo. O psicólogo precisa te conhecer para daí ele pensar o seu plano de tratamento. O que que eu vou fazer com essa pessoa que está na minha frente? E a gente vai colocar também em ordem o que que mais te causa sofrimento até o que menos te causa sofrimento. Para a gente tentar entender a ordem de importância. Então podemos dizer que o terapeuta ou psicólogo, ele acaba sendo um mentor para te ajudar, vamos dizer assim, a clarear, a desenhar, porque tu citou um exemplo ali, né, de metas, do que te causa sofrimento. Geralmente, se eu sentar e olhar para o espelho, eu vou saber. Só que ninguém senta e olha para o espelho para ter essa conversa consigo mesmo, né? Geralmente precisa de alguém de fora, com uma emoção controlada, vamos se dizer assim, porque quando eu tô nervoso, ou quando eu tô estressado, ou quando eu tô ansioso, em muitos casos, essa emoção toma conta do meu pensamento e eu não consigo ter um raciocínio lógico. Uhum. E aí o psicólogo entraria com esse raciocínio talvez lógico para ajudar ele a tomar as melhores decisões baseada no contexto dele. E cada um tem uma realidade diferente. Então, se tu pega, por exemplo, eu sou contador, 2 contadores, vai ser totalmente diferente essa conversa. Uhum.
Totalmente, totalmente. Geralmente a gente fica muito mais na nossa mente emocional, assim. Tem um conceito da terapia comportamental dialética, que ela tá dentro desse guarda-chuva das TCCs, que diz que a gente tem às vezes a nossa mente assume um estado mais racional, às Hum, vezes mais emocional. O que a gente quer na terapia? A gente quer saber fazer a transição entre essas duas e pensar numa mente sábia. Geralmente, quando eu consigo, né, quando eu tento fazer um autoconhecimento sozinho, a minha mente entra no emocional, porque daí vem os pensamentos automáticos, que vêm lá das crenças, que tem a ver com a sua história de vida, com coisas que te mobilizaram, vem emoções difíceis, daí eu fico em dúvida, fico confuso. Nossa, se eu tô sentindo isso, então é verdade, se eu tô pensando isso, então é verdade. E o terapeuta, ele vai ser realmente um mentor, um guia para te ajudar a não ficar tão no emocional, mas também não trabalhar de uma forma tão racional. Sem ter que, eu tenho que fazer tal coisa, eu deveria fazer tal coisa, e nem eu ficar muito nesse, o que que eu tô sentindo? Eu vou ponderar e vou pensar o que que mais faz sentido pra minha vida, de uma forma sábia. E o inverso também acontece, por exemplo, aquela pessoa que ela é racional sobre tudo e deixa o lado emocional um pouco de lado? Com certeza. Acontece muito. Eh, e e é difícil, assim, porque para algumas coisas, ser muito racional faz muito sentido. Para eu fazer uma lista de supermercado, faz muito sentido. Para eu pensar no meu financeiro aqui, faz muito sentido. Mas para fazer escolhas importantes de vida, como qual carreira que eu vou escolher, como é que eu vou pensar só no racional? Tem que ser algo que me faz sentido, que faz sentido com os meus valores. Eu quero um trabalho que me dê satisfação em ajudar as pessoas, ou não, eu quero um trabalho que me desafie. Ou, de repente, não, para mim o mais importante é a estabilidade financeira e saber o que vai acontecer no meu trabalho, não quero desafio nenhum. Eu Uhum, preciso mobilizar minhas emoções também. sim. E até para se relacionar com outras pessoas, esse lado emocional ele é muito importante, né? Muito, muito importante. E, por exemplo, assim, né, quando a gente pensa nessa questão de terapia, existe na sociedade um tabu. Muito se fala: "Ah, tu vai pro psicólogo, tu é doido. Tu vai pro Uhum, psicólogo, tu tá doente". Mas não necessariamente é necessário tá doido ou tá doente para procurar uma terapia, certo? exato. É a mesma coisa de dizer, você vai pra academia porque você tá com uma doença cardíaca, porque você tá obeso. Eu não preciso chegar a estar doente para prevenir os meus cuidados com a saúde. Perfeito. E você que está nos assistindo, não se esqueça de clicar no ok, no dar um like nesse vídeo. Se ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou sobre tudo que a gente está conversando, deixe aqui abaixo nos comentários, que em breve a gente vai responder para vocês, ok? Malu, tá muito bom esse papo. A gente tá chegando aí para uma reta final desse episódio. Tu pode contar pra gente uma mensagem final ou algo que tu quer passar para nossa audiência e também como que o pessoal pode fazer para estar te assistindo, estar te acompanhando, né? Conhecer um pouquinho melhor você. Claro, acho que uma mensagem final é que ninguém precisa sofrer sozinho. A gente tem muitos recursos já, dá para buscar ajuda. Então, você merece ter uma vida leve, você merece ter uma vida em paz com a ansiedade, em paz com quem você é e que faça sentido. No final das contas, a terapia também é muito sobre ter escolhas conscientes. Não precisa sofrer sozinho, busca ajuda. E para me achar, dá para me achar no Instagram por Psi Malu Gouveia, dá para digitar no Google psicóloga Malu Gouveia. Eu tenho um TikTok que de vez em quando eu posto, mas principalmente ali no Instagram. Já tem meu WhatsApp também, se quiser me chamar direto ali no link da bio ou no direct, eu também estou sempre disponível por lá. Perfeito. E vamos, né, fazer um bajazinho aqui. Lá no link da bio, o que que a pessoa vai achar lá? Que tu comentou que tu tem alguns infoprodutos, que tu tem algumas consultorias individuais. Tem bastante coisa no link da bio. Dá para você falar diretamente comigo ali, como eu falei, no Uhum. WhatsApp. Eu tenho um pack que é uma primeira coisa, um primeiro contato, tá? Nunca trabalhei em saúde mental, não sei nem por onde começar. O pack é isso. É um conjunto de técnicas, um conjunto de e-books, cartilhas e instrumentos para te ajudar a entender suas emoções. O que que é a ansiedade? O que que é a emoção? A emoção, o sentimento, por onde que eu começo? Como é que eu posso me conhecer? Tem bastante coisa ali em relação à carreira, inclusive, que é um primeiro contato. Além disso, tem muitas pessoas que me procuram e que falam: "Ai, Malu, mas você atende à noite? Você atende 11 da noite?" Não atendo 11 da noite. Eu tenho um horário ali das 9 até as 8 da noite, mas muito cedo ou muito tarde eu não atendo, também tem que ter minha vida pessoal. E aí é muito legal a jornada Mente Leve, que é
uma jornada, como se fosse um conjunto de aulas ali, onde você vai fazer como se fosse uma terapia à sua maneira. Vai vendo as aulas e a gente vai conversando. Vou dando feedbacks personalizados, trazendo mais técnicas, mais instrumentos, como uma forma um pouco de te ajudar nisso. Você vai, fazendo esse trabalho também de uma forma um pouquinho mais autônoma. Ou a consultoria em saúde mental, que daí a gente vai fazer algo um pouco mais prático. Tem pessoas que não gostam da terapia, que não gostam muito de ficar falando muito. Tem pessoas que gostam, que são mais introspectivas e falam: "Não, eu quero que você me fale. Eu quero entender como é que a psicoterapia vai me ajudar, ou como é que a psicologia vai me ajudar". Aí a consultoria é muito legal para isso. São encontros pensados, são encontros, mais fixos, então a gente tem em média de 10 encontros, onde o seu objetivo é sair lidando melhor com as suas emoções e com a ansiedade, e com os objetivos que você vai me trazer numa primeira conversa. E para além disso tem a psicoterapia regular, que é a psicoterapia pela TCC, pela terapia cognitivo comportamental, que daí é muito personalizada, como eu falei. A gente vai medir de forma qualitativa, tentando olhar os seus objetivos ali periodicamente, sessão sim, sessão não, a gente vai olhando para isso, e também de forma quantitativa. Eu vou te dar como se fosse um teste, um questionário, onde a gente vai avaliar se você está evoluindo. Não adianta fazer terapia e só você me dizer que você está melhor, eu achar que você está melhor, a gente tem que ter números também para provar isso. Perfeito, excelente. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo até Ah, aqui. eu que agradeço. A porta está aberta para uma próxima oportunidade. Ah, eu que agradeço, Johnny, é um prazer para mim, é uma honra estar aqui. Amei conhecer o estúdio, tudo muito legal, as pessoas muito queridas. É um prazer e com certeza vamos combinar mais parcerias. Então tá bom. Esse foi mais um episódio do Top Master Convida. Se você é empreendedor, criador de conteúdo e deseja levar a qualidade da sua comunicação, esse espaço é seu também. Muito obrigado e até um próximo episódio.